Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e força, que a superação seja um dom perene em seu viver. Hoje, nosso tema aqui no canal Em Busca é Brasil, uma visão do período democrático, que vai de 1946 a 1964. O objetivo é perceber a conjuntura política de um período histórico entre duas ditaduras no Brasil. Segundo Paul Singer, o período democrático, também conhecido como Quarta República ou República Populista, foi uma etapa histórica do Brasil que compreendeu o período de 1946, com a eleição do general Gaspar Dutra, a volta da legalidade constitucional e a volta de uma normalidade democrática, terminando em 1964 com o denominado golpe civil-militar, que provocou o rompimento constitucional e deu início à chamada ditadura militar no Brasil. No sentido geral, o período democrático foi caracterizado por intensas tensões sociais, políticas, econômicas e culturais que marcaram a prática da política nacional desenvolvimentista do Brasil. Considerado pela história como a fase da modernização, da urbanização e da industrialização, o período democrático é um bom cultural, é um bom político, é um bom econômico no sentido do debate. Nesse contexto da história, apesar de muitas críticas sobre se é ou se não é uma democracia, em seu contexto vai ocorrer eleições para prefeito, para governadores, para presidentes, vai ser estabelecida a Constituição de 1946, a presença de vários partidos e ideologias, um aumento sustentável dos eleitores e, de um modo geral, a participação popular e de outros elementos que caracterizam a democracia. Porém, se nota também nesse contexto certo autoritarismo governamental, a negativa de greve, a cassação do PCB e de seus componentes, a perseguição política a opositores e também uma crise ideológica. Mas o período, apesar de todas as contradições sociais e políticas, se constitui, conforme a historiografia, no momento democrático, no momento de avanço na democracia. Nesse sentido da história, o período democrático vai apresentar uma série de presidentes eleitos pelo voto popular, como, por exemplo, nesse curto período de 18 anos, aconteceram 4 eleições presidenciais. A de 45, que elegeu Eurico Gaspar Dutra, um general militar. Em 1950, o povo escolheu pela segunda vez Getúlio Vargas. A de 1955 vai indicar JK, Juscelino Kubitschek, para presidente, e a eleição de 1960, que fecha o ciclo, que elegeu Jânio Quadros, como sinal de um período de crise e também, de um modo geral, de ascensão e quedas, vai ter 2 presidentes não eleitos. Café Filho, que era vice de Vargas, que assume o poder depois do suicídio de Vargas,
e Carlos Luz, que vai substituir justamente Café Filho nesse período do suicídio à eleição de Juscelino Kubitschek. Segundo Boris Fausto, o quadro político é complexo. Existe um desenho muito cimentado em partidos bem determinados ideologicamente que vão reorganizar esse processo dentro do período democrático, tendo como centro, como já falamos, a eleição presidencial, mas havia as disputas estaduais e municipais. Entre os principais partidos podemos apontar União Democrática Nacional, a famosa UDN, Partido Liberal e Conservador, organizada em torno de uma pauta moralista que atacava principalmente a corrupção e a questão da moral social. O Partido Social Democrático, PSD, foi a expressão maior entre os partidos desse período e tinha Juscelino Kubitschek como a sua maior expressão. No sentido tradicional, ainda existia o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, criado a partir de Vargas e por Vargas, com o intuito de formar a política populista. Ainda no sentido partidário do período democrático, conforme Daniel Neves, havia na política brasileira outros partidos de menor expressão, sendo eles o Partido Progressista, o Partido Social Progressista, o Partido Democrata Cristão e o Partido Comunista Brasileiro, que foi colocado na ilegalidade em 1947 devido às questões internacionais da Guerra Fria. No campo econômico, o período democrático apresentou uma economia bastante diversificada. No governo Dutra, a economia foi marcada pela ampliação de duas políticas econômicas. Primeiro, a liberal, e a outra caracterizada pela intervenção do Estado na economia. Nesse sentido, Vargas também vai procurar implantar uma política baseada no nacional-desenvolvimentismo, o que desagradou a oposição e a burguesia nacional, representada principalmente pelos militares e pela UDN, que compunha o corpo dos empresários, tanto que defendia o capital internacional no Brasil. Durante o governo do Vargas, o norte desse projeto foi a nacionalização do direito de exploração do petróleo, o que levou à criação da Petrobras em 1953. No contexto econômico ainda, o período democrático apresenta um destaque no contexto do governo JK, que impôs um projeto intenso de modernização, urbanização e industrialização do Brasil. A política de JK procurou estabelecer condições necessárias para implantar e realizar compromissos desenvolvimentistas do governo, estabelecido pelo famoso Plano de Metas. O centro da economia de JK teve como símbolo da modernização, do esplendor, do luxo, a construção de Brasília em 1960. O último governo eleito neste período foi Jânio Quadros, que após 6 meses foi substituído por João Goulart, que assumiu a presidência em 1961 em meio a um quadro de grande instabilidade política e econômica. Diante desse processo, tentou implantar o chamado Plano Trienal, elaborado por Celso Furtado, um famoso economista brasileiro, que visava combater a inflação e fazer o Brasil crescer pelo menos 7% ao ano, além de iniciar uma política de distribuição de renda que foi abortada pelo golpe militar. No campo cultural, o período democrático ficou conhecido como
os anos dourados, sendo um momento único na arte, no teatro, na moda e principalmente no cinema, que ficou conhecido como a Idade de Ouro do cinema brasileiro. Nesse período houve também um grande impacto provocado pelo rádio e pela televisão dentro do contexto social, dentro da população brasileira. Assim, podemos afirmar que os anos dourados foi uma década de revoluções na técnica e na tecnologia, com evidentes implicações sociais, especialmente quando consideramos o ponto de vista da comunicação, da moral, da moda e assim por diante. Desse modo, o chamado período democrático, que se estendeu de 1946 a 1964, é um período da história do Brasil onde existe uma complexidade política, um grande avanço no sentido da modernização, da urbanização e da industrialização, além de um processo muito forte de uma luta ideológica entre os trabalhadores e os empresários. No acêntrico da política nacional estava 3 grupos bem determinados: os liberais, os progressistas e os conservadores. Na vertente militar, o exército se aproximava da burguesia e da classe média, perdendo aquele vínculo social que existia no século XIX e no início do século XX. Portanto, o exército perde aquele vínculo social, aquela preocupação com a pobreza, com a miséria do país. Enfim, o período democrático foi marcado pela luta e pela busca de uma sociedade que se caracterizou no sentido da modernidade capitalista e o seu processo de exploração do capital. É isso aí, vamos que vamos e a vida continua.